Olá você, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez com o programa Bate-Papo Ideal, hoje recebendo a presença do psicólogo Fábio Gomes Miller, que hoje vem nos falar um pouco sobre compulsividade. Você que costuma se prender a compras, a muitos exercícios, a mudar as coisas de lugar constantemente, não conseguir passar em frente a uma loja sem ter que entrar e levar umas 2 ou 3 bolsas, preste bastante atenção no que ele tem para te dizer, para te informar. Vai valer a pena, sim? Como vai, doutor? Tudo bem? Doutor Fábio, Ok. é um prazer recebê-lo na TV Ideal, no programa Bate-Papo Ideal, principalmente para falar sobre um assunto tão importante que hoje a nossa sociedade tem se sentido como praticamente uma vítima desse tipo de transtorno, que é a compulsividade. Muito bem. A pessoa que sofre é um mal, pode se tratar como um mal. Sem dúvida. Ela tem muitos prejuízos. O que seria essa compulsividade? Qual é a avaliação clínica hoje sobre essa compulsividade? Sobre a compulsividade, muito bem. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente saber que a compulsividade, ela é um ato de vontade, né? Quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa, a gente, primeiro, tem uma inclinação, tem uma tendência para fazer alguma coisa, né? Em segundo lugar, a gente vai estar deliberando, quer dizer, a gente vai estar avaliando se deve ou não fazer aquilo. Em terceiro lugar, a gente toma a decisão. E por último, finalmente, a gente executa aquilo. A gente faz isso tão rápido que nem se dá conta que a gente passa por essas 4 etapas, né? No caso da compulsividade, esse ato de vontade é um ato que nós chamamos de ato psicopatológico, né? Então, a gente vê aí um transtorno, né, mental na compulsividade. E não dá para falar de compulsividade sem a gente falar também de impulsividade. É como se fosse um curto-circuito nesses 4 pontos que eu acabei de citar agora da compulsividade. Então, depois que faz, aí vamos contar entre os mortos e feridos, né, o que sobrou, qual é o prejuízo, né? Então, tanto a compulsividade quanto a impulsividade, que são atos desadaptados da vontade, eles trazem prejuízos para a pessoa, né? Sim, e isso tem assim uma idade que isso se apresenta pela primeira vez, ou já é uma tendência do próprio ser humano isso? Então, o nosso filósofo, né, o Rousseau, né, ele já dizia, né, que o ser humano, né, ele nasce bom, né? É verdade. A sociedade é que vai corrompê-lo. Promove a transformação, né? Então, a gente vê aí que são vários fatores, né? São fatores históricos, né? São fatores físicos, né? Biológicos, são fatores psicológicos. Então, a idade que começa a ter esse tipo de problema já pode começar desde de pequeno, né? Uma criança já pode ter. Alguns transtornos, como o TOC, por exemplo, ele já vai começar, o TOC está bastante falado ultimamente, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Ele já o problema já vai começar a partir da adolescência, no início da fase adulta, né? Então, isso varia, né, de transtorno para transtorno. Importante dizer que a compulsividade e a impulsividade pode estar presente em vários tipos de transtorno, transtornos mentais, né?
Então, a gente vai estar prestando atenção nisso daí também. Certo. E os prejuízos hoje clínicos, tem alguma referência com relação a prejuízo pessoal, à saúde da pessoa? Se ela não conseguir executar essa vontade, colocar em prática essa vontade dela, foi impedida, quais são os riscos que essa pessoa corre? Então, vamos pensar, por exemplo, na compulsão por comida, né? Sim. A pessoa, ela está, enfim, querendo ter um corpo mais aceito socialmente, mas ela tem essa tendência, né, à compulsividade. Ela vai lá, ela vai comer compulsivamente e ela pode desenvolver, por exemplo, um diabetes. Né? Se ela come compulsivamente doces, que é o que geralmente acontece, chocolate, comida muito calórica, né? Então ela vai estar correndo um risco, né, para a saúde dela de desenvolver um diabetes. Lembrando que quando a gente fala de saúde, isso é muito importante ser dito, saúde não tem a ver apenas com o corpo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar físico, que é o corpo, o meu, o seu, né, os nossos corpos, mental. Então precisamos ver aí se as funções psíquicas estão funcionando adequadamente. A vontade é uma delas, a gente está falando de compulsividade aqui agora, né? E social. Então, saúde, bem-estar físico, psíquico e social. Significa que se a pessoa tem um corpo perfeito, mas as relações sociais dela não são legais, então a gente não pode dizer a princípio que essa pessoa tem saúde. Ah, perfeito. Fábio, vamos fazer um pequeno intervalo, Ok. E voltaremos no... Olá você do Bate-Papo Ideal. Vem aí os Jogos Rio 2016, os mais conectados de todos os tempos. A Claro é patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos e temos TV por assinatura com mais de 200 canais, 60 em HD, mais internet 4G, telefone fixo. Tudo isso a partir de R$ 59,90 mensais no Combo Multi. Ligue 0800 123 4004. A Claro terá 25 canais em HD para a cobertura total dos jogos. Para sermos mais que espectadores, seremos autores dessa história e juntos vamos eternizar os jogos de nossas vidas. Melhores esportes, filmes, séries, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixo juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em agosto. Isso mesmo, somente em agosto. Ligue para 0800 123 4004. Claro HD TV no Combo Multi a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora, 0800 123 4004. Claro, é você quem faz o agora. E agora é Rio 2016. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal, hoje com a presença do psicólogo clínico Fábio Gomes Miller, que veio nos contar sobre o problema, hoje um grave problema, chamado compulsividade. Fábio, falávamos sobre a questão do afastamento das pessoas, né? Uhum. Como agir para reduzir essa vontade de fazer algo de forma compulsiva? Muito bem. Bom, a gente precisa, Osmar, em primeiro lugar, fazer uma avaliação, né, psicológica de cada caso. Né? Isso é fundamental porque existem dois tipos de, digamos assim, de problemas psicológicos. Né? São os problemas, usar um terminho técnico aqui agora, os problemas egocintônicos e egodistônicos. Né? As personalidades, né, que apresentam transtornos egocintônicos, quer dizer que está
o ego da pessoa está fundido com aquele problema, a pessoa ela não vai se dar conta de que ela está tendo aquilo. Né? Ela vai fazer, vai executar os comportamentos com prejuízo para ela própria, com prejuízo para quem está ao redor dela, e não vai se responsabilizar por isso. Ela não vai se dar conta que ela é responsável por isso. Né? Então, no caso de vou dar um exemplo aqui agora, né? Um problema ego-sintônico, né? Ligado à compulsividade. Quando a pessoa joga compulsivamente, né? Ela cria lá um buraco na conta bancária dela, né? Jogos de aposta, e a gente vê assim que ela não se implica, né? Ela não se vê como responsável por aquilo. Tá? Então, no caso, ele utiliza do recurso que tem, do que não tem, para saciar a vontade, e logo a seguir verifica que as coisas não estão bem. Sim. E não consegue entender que aquilo foi provocado por ela mesma. Muito bem, ela tem essa dificuldade. Então, nesse caso, ela vai precisar que o meio social dela aponte, né, a responsabilidade dela nesse problema. Já os problemas egodistônicos, né, as personalidades que apresentam o quadro egodistônico, quer dizer que não está em sintonia com o eu dela, com o ego dela, a própria pessoa já se dá conta que tem algum problema ali na compulsividade dela. Né? Ela já se implica, ela já se responsabiliza mais por isso. Tanto é que ela tenta refrear, né? Ela tenta adiar aquele comportamento compulsivo. Perfeito. Né? E todas essas situações, ela acaba, muitas das vezes, provocando o afastamento de pessoas do convívio do dia a dia. Isso aí. E quais seriam esses prejuízos sociais, além do afastamento? Então, prejuízo acadêmico, por exemplo, né? Uma pessoa que passa horas e horas conectada na internet através do notebook, do celular, enfim, do tablet. Obviamente, ela vai ter um prejuízo acadêmico, né? Um prejuízo profissional. Ela já não consegue trabalhar, né, render adequadamente no ambiente de trabalho dela, está o tempo todo ali, né? Ou buscando prazer na internet, ou tentando minimizar um mal-estar causado por pensamentos obsessivos. Né? A pessoa pode estar tendo pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, que a gente chama, achando que vai acontecer uma catástrofe, né? Então ela comete também o comportamento compulsivo para tentar neutralizar esses pensamentos catastróficos dela. Isso ela pode tentar fazer na internet, né? Tá. Essas pessoas, elas costumam se esconder muito? Tem assim. Então, no caso dos quadros egodistônicos, né, que a pessoa sabe que tem um problema, ela pode tentar evitar mostrar isso. Né? Ela pode tentar camuflar isso. Perfeito. Né? Não é regra geral não, mas é mais ou menos isso. Nos quadros egosintônicos, a pessoa ela se envolve com risco. Né? Ela busca o prazer e se envolve com risco. Você vê o jogador, por exemplo, patológico, ele se apresenta, né, para aqueles que jogam também. Ele não se esconde muito, não. Né? A pessoa acaba se envolvendo com risco. Né? E aí ele pode ter um prejuízo na saúde social dele. O quadro familiar pode se considerar uma linha
para buscar essa redução dessa vontade de fazer algo em excesso? Sem dúvida. O que a família pode estar Muito auxiliando? bem. A família é a nossa base, né, de desenvolvimento psicossocial, né? A família ela acaba moldando, em termos psicológicos, a personalidade daquela pessoa ali, né? Então, em parte, a família é responsável, em parte, por aquele comportamento compulsivo daquela pessoa, né? Mas ninguém nasce e vem com um manual de instruções, né? Papai e mamãe não devem se sentir culpados totalmente porque as crianças não nascem com um manual de instruções de como criar filhos, né? E parte também do problema é a própria criança que vai desenvolvendo por si própria. Mas a família é fundamental. A família ela pode fazer um contrato com aquela pessoa que tem compulsividade, que apresenta quadros de impulsividade, para estabelecer horários para usar aquele computador, horários para alimentar-se, né? Para não comer coisas muito calóricas, né? O horário da compra. A gente pode estabelecer um contrato familiar aí. O meio social é muito importante, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Nessa questão ainda da família, pode ser prejudicial, vamos dizer assim, que os pais incentivem o filho a fazer algo e todo esse dia leva essa criança para fazer alguma coisa, estudar, praticar esportes, exercícios e tudo mais. Isso pode levar a esse indivíduo a se transformar num compulsivo? Isso o senhor vai nos responder em alguns instantes, pois vamos para os nossos comerciais. Ok. Nem todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Voltamos com o Bate-Papo Ideal, hoje com a presença do psicólogo clínico Fábio Gomes Miller. Fábio, as ações dos pais sobre as crianças, os filhos, é uma pressão para que se faça isso ou se faça aquilo? Qual pode ser o resultado prático disso? Osmar, a gente vive atualmente num sistema que busca o melhor, né? É super valorizado aquele resultado melhor do que a maioria consegue atingir, né? E a família, os pais, no caso, podem acabar caindo nessa armadilha, né, do nosso atual momento cultural, né? Então, exigir demais resultados excelentes daquela criança, pode ser nos esportes, pode ser na escola, enfim, em qualquer outra área da vida, isso pode sim moldar, como eu disse agora há pouco, uma personalidade perfeccionista, né? Uma personalidade que nós chamamos até de anancástica, né? É um tipo de transtorno de personalidade que a pessoa tem uma busca constante, né, por resultados muito bons, resultados excelentes. Então ela fica o tempo todo agarrada. E quando olha aí, não se atinge uma compulsão aí, né? Já deu uma pista aí, né? Agarrada naquilo, né? E não sai daquilo. E quando não se atinge aquele objetivo,
Pois é, ela vai ficar ansiosa, né, porque nada do que ela faz é suficientemente bom, né? Isso, num primeiro momento, os pais passavam essa ideia para ela de alguma forma. Depois que ela se torna um adulto, essa ideia fica incutida, fica enraizada na cabeça dela, né? Já não é o pai que fala, já é o adulto que escuta aquela voz de que não está sendo bom, né, que tem que melhorar, que tem que melhorar, que tem que melhorar, e fica agarrado. As realizações nas grandes áreas da vida ficam comprometidas, né? A pessoa fica fazendo críticas exageradas, né, em tudo que ela vê, em tudo que ela faz. Então fica muito ansiosa e vai, eventualmente, descontar isso, né? Aí entra lá a compra compulsiva, né? O comer compulsivo. Então a pessoa vai descontar isso em outras coisas para minimizar aí essa ansiedade dela. Então seria acaba não atingindo o objetivo inicial, ele busca o segundo objetivo através de uma fuga para uma outra ação em excesso também. Sim, sim, exatamente, para poder dar conta, né, dessa ansiedade dela por não atingir o resultado excelente que ela tanto busca e que ela nunca vai atingir mesmo. Ela tem que aprender a conviver com resultados medianos. Aliás, não é à toa que a escola, né, estabelece notas medianas para a gente poder, né, passar de ano. É 6, é 7. A escola não exige 10 de todo mundo, né? Mas em casa, às vezes a criança chega, tira uma nota 10. De repente, o papai e a mamãe falam assim, não fez mais do que obrigação. Nossa, é verdade. Eu ouvi muito disso. Não é? Eu ouvi muito disso. Mas acho que a maioria de nós, né? É a nossa cultura. Aí eu digo assim, todos vão dizer, faz parte. Não, acho que a gente tem que começar a avaliar isso de uma forma mais sensata, né? É isso aí, sempre. Porque para a criança, hoje em dia, a criança vai jogar o futebol, coloca na cabeça dela que ela tem que brincar, ela está brincando, ela não está profissional naquilo, ela está brincando, né? O importante é competir. Isso, a competição, o respeito. Respeito. Né? A solidariedade, acho que esses valores é que devem ser difundidos pelos pais. Perfeito, né? Exatamente isso aí. Perfeito. Fábio, outro assunto também ligado à compulsividade é a questão do não comer achando que está obeso. Qual é o problema hoje? Parece que é muito evidente hoje em dia que a cultura do corpo, né, está sempre em primeiro lugar, principalmente nas mulheres, nas meninas, né, as adolescentes. Sim. E existe o problema do próprio bullying, né, em relação a isso, que uma está mais gordinha, a outra está mais magrinha, então elas começam a ter o estereótipo de todos dizerem, você tem um tipo assim que não é de acordo com a sociedade e a pessoa se esconde. Qual é a avaliação hoje clínica dessa situação de um adolescente, para um adolescente? Osmar, antigamente a gente falava de manequim, né? Hoje a gente fala de modelo. Modelo é uma coisa para ser seguida, né? Aquele padrão estético daquelas pessoas magérrimas, né? Ou então muito bem, com o corpo muito bem torneado, se tornam modelos atualmente para serem seguidos. Então a gente vê aí a influência da cultura contemporânea no aumento de determinados transtornos, né? Quando você falou agora há pouco que a pessoa se vê com um peso a mais, né, do que realmente tem, a gente está falando de transtornos alimentares, né? Estamos falando de bulimia, estamos falando de anorexia, né? De transtorno de compulsão alimentar periódica. E é interessante que um dos transtornos que tem, todos eles que eu falei agora, compreende a compulsividade, né? Essa busca pelo corpo perfeito. Sim. E tem um transtorno que tem frequentemente aparecido aí nos consultórios clínicos, que é o transtorno dismórfico
dismórfico corporal. A pessoa encontra, né, encontra no corpo dela uma coisinha imperceptível para a grande maioria das outras pessoas e ela fica compulsivamente tentando tratar daquilo dali. Eu me lembro de um rapaz que chegou no consultório há muito tempo atrás e falou que tinha uma falha na barba, né, e ele estava transtornado com aquela falha e eu olhei assim, não vi absolutamente nada. Né, e a razão do sofrimento dele era aquela suposta falha. E assim também em relação ao corpo como um todo, né? Ah, perfeito. Ok. E o que fazer hoje para uma criança, criança, eu vou de criança, mas adolescente na avaliação de muitos de nós, ela ainda é uma criança, o adolescente ainda é uma criança, que está numa fase perigosíssima da formação do caráter. É o que diz que foi, mas não chegou ainda, né? Isso. Ah, eu já tenho 14 anos, eu não sou mais criança. Diz que foi, mas não chegou. Eu já tenho 15 anos, 16 anos, eu não sou mais criança. Tá. Mas é justamente nesses aqui que as situações prejudiciais acabam determinando se vai bem na vida ou se vai parar por ali e vai iniciar o sofrimento na vida. Né? Qual, não diria um conselho, mas qual a visão que o senhor poderia passar para esses jovens, para os pais, para a família deles, para que não siga esse caminho da compulsividade? Então, bom, em primeiro lugar, acho que a palavra amor, apesar de estar meio fora de moda, né, é verdade, nos dias atuais, mas a gente precisa repensar sobre esse sentimento tão importante que fortalece os laços, né? Então, amar uma pessoa que faz tudo direitinho é muito fácil, né? Agora, amar uma pessoa que tem compulsividade, a gente já começa a estabelecer críticas, começa a pensar num certo afastamento. Acho que tudo começa por aí, né? Entender que a adolescência é uma fase da vida que a pessoa está treinando para o exercício da vida adulta. Então os pais precisam entender isso, né? Aquela compulsão que pode aparecer na adolescência pode ser uma falha, né, daquele jovem na tentativa de lidar com o estresse da vida adulta, que ele está treinando. Ele só não está sabendo um caminho melhor para poder lidar com, né, os fatores estressantes. Então ele desenvolve uma compulsão ali, né, por conta disso, para dar conta disso. Perfeito, tá? Perfeito. Então precisa amá-lo e entender que isso é uma situação transitória, caso seja tratada devidamente. Fábio, e em caso da necessidade desse tratamento, como o nosso telespectador hoje poderia estar te localizando para ter essa conversa inicial, um bate-papo, para poder ver se consegue resolver alguns desses possíveis problemas que existam dentro do seu círculo familiar? Ok. Bom, independente, né, de tudo, eu acho que deve buscar ajuda terapêutica com profissionais credenciados, né, para fazer uma avaliação envolvendo médicos, envolvendo psicólogos. Eu atendo no Shopping 33, na Torre 1, e o meu telefone de contato é 3348-3707, caso a pessoa precise. Né? Mas temos aqui ótimos profissionais na região também, né? O Volta Redonda, Barra Mansa, Resende é uma área que concentra um grande número de profissionais habilitados e credenciados para isso e deve ser procurado sim, né, para poder propiciar qualidade de vida para todos nós. Tá ok. Voltaremos na próxima semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus.